Você precisa parar com isso. Isso vai acabar mal para você. Isso vai acabar mal para sua família. Isso vai acabar mal no meio da sua parentela. Isso vai acabar mal na sua cidade, no seu bairro e até mesmo dentro da possível denominação que você se encontra. E isso vai acabar mal para você. O assunto do vídeo hoje é pré e pós. E vamos tentar falar de algumas possíveis situações que as pessoas terão que enfrentar. Qual é o prejuízo que eu posso sofrer quando eu espero um arrebatamento secreto? E qual é o prejuízo que eu posso ter na minha vida, naquilo que eu estou fazendo, falando, ensinando, vivendo, se eu sou um pós-tribulacionista? Qual a diferença? Porque as pessoas têm o seguinte argumento. O negócio é estar preparado para os dois. Se acontecer o arrebatamento, eu estou pronto. Mas se chegar a grande tribulação, eu também estou pronto. Quando na verdade você não está pronto para enfrentar a grande tribulação. E nem o arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento secreto, né? Aliás, o próprio arrebatamento, que nada mais é do que uma ressurreição, né? É um evento onde Deus seleciona pessoas, né? Ele trabalha com pessoas, ele seleciona pessoas, e essas pessoas vão ter seu corpo transformado, se estiver vivo. Se estiver morto, vai ressuscitar e vai ter seu corpo transformado também. E é algo que Deus vai fazer isso, e não vai ser de qualquer forma, sabe? Sem aviso prévio. Não é uma coisa assim que vai acontecer do nada, de repente, e dando a entender que o resto do mundo vai ficar sem ter alguém responsável, ou os inocentes, as pessoas que possivelmente vão estar vivendo nesse período, vão achar que Deus é um Deus injusto, um Deus severo, carrasco, e ele não poupa crianças, inocentes, animais. E as pessoas não param para pensar nisso. Então vamos lá, vamos tentar encontrar um meio termo aqui para as duas situações. Para o arrebatamento secreto e para o arrebatamento na volta de Jesus, depois da grande tribulação. E claro, a gente vai precisar da palavra para poder ver, fazer a conexão, né? Vamos ver onde que a gente vai encontrar uma coerência para poder estar falando desses fatos ou desses eventos. Então, como eu dizia no início, isso vai acabar ficando ruim. Isso vai fazer muito mal para você. Porque veja bem, eu vou trabalhar primeiro uma situação de uma grande tribulação começando e o arrebatamento não acontecendo. Então o que vai acontecer? As pessoas vão estar, quando começar a última semana mesmo de fato, que a gente ficar sabendo, e a gente vai ficar sabendo, quando a última semana começar e as trombetas começarem a cair na terra, os homens vão desmaiar de terror, com a expectativa das coisas que vão vir no mundo. E quando a Bíblia fala os homens, ele não está dizendo, ou ele não está isentando a igreja disso. Não está isentando a igreja. Por que que não está? Porque quando as pessoas começarem a vivenciar isto, uma das principais coisas que elas vão procurar é psicólogo, médico, doutor, psiquiatra, sabe? Primeira classe a ser procurada vai ser essas pessoas. Aqueles caras que tem uma mensagem, fugiu o nome aqui da mensagem. Mensagem de autoajuda. Eu não sei o nome usar aqui pro pastor que prega isso, sabe? Mensagem de autoajuda. Então os primeiros a serem procurados vão ser essas pessoas. Devido ao terror que vai estar no meio das pessoas, no coração das pessoas, né? O pavor que o próprio Deus vai colocar. E essas pessoas não vão poder ajudar os que estarão desesperados, porque os próprios médicos, os médicos em toda essa área, sabe? Que é de alta ajuda para o ser humano, também vão estar na mesma situação e vão estar precisando dessa ajuda. Então essas pessoas todas vão recorrer aos pastores, aos padres, aos líderes de religião, sabe? Tudo isso, todas as pessoas do mundo vão começar a procurar essas pessoas.
por as pessoas estarem todas atordoadas, todas desesperadas, sem rumo, sem direção, sabe? O efeito que as trombetas vão fazer acontecer na terra, a gente vai perder a noção do tempo, sabe? A gente vai ficar perdido mesmo. A gente vai ter noção de muitas coisas. E as pessoas vão estar sem rumo, sem direção, sem norte. Então o último recurso delas vai ser o pastor. Pastor, por favor, me ajuda, o que eu faço agora? Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 filhos. Eu fiquei na igreja durante todo esse tempo e foi falado para mim que eu ia ser arrebatado, que a igreja não ia passar na grande tribulação, que a igreja não estaria aqui quando o anticristo aparecesse. Mas ele já apareceu, ele já está dando ordem, ele já está começando a perseguir, inclusive algumas pessoas no mundo inteiro, pastor. Pastor, o que eu faço, pastor? O senhor mesmo, pastor, o senhor ensinou que a igreja não passaria pela grande tribulação, a igreja ia ficar aqui na terra. O que eu faço, pastor? Então, pastor, as pessoas vão bater na sua porta. Pensa por esse lado, pastor. As pessoas vão bater na sua porta. E o senhor vai ter que dar uma resposta para elas. Porque o senhor tem um nome de alguém que vive na presença de Deus. O senhor foi levantado para trazer resposta para as pessoas. O senhor não foi levantado apenas para ser sustentado com dízimos, com ofertas e para viver do evangelho. O senhor foi levantado para instrução, para instruir a igreja. E a igreja vai te procurar, pastor. Vão bater na tua porta. Ou seja, o senhor vai ser taxado de mentiroso, falso profeta, enganador e usurpador, sabe? E olha lá, pastor, se as pessoas não te procurar para te linchar na rua, por causa de anos que a pessoa se dedicou, ouvindo a pregação do senhor, ouvindo a sua palavra, elas vão te procurar, pastor. Pode ter certeza, pode escrever o que eu estou te falando. As pessoas vão te procurar. E o senhor vai ter que dar uma resposta para essas pessoas. E a Bíblia mostra, a Bíblia traz instrução. A Bíblia deixa claro o que os homens devem fazer quando chegar esse período. E este canal aqui foi levantado por Deus para trazer instrução, inclusive para essa época. Para essa época, instrução para essa época. Porque eu sei que a minha família, ainda que não se converteu a Cristo Jesus, mas eu tenho noção, eu tenho consciência de que a minha família, embora elas não foram salvas em Cristo, porque não aceitaram a Jesus, não vivem como igreja hoje, mas eu não posso condenar a minha família para dizer que ela vai ficar para o inferno, vai ser queimada na grande tribulação. Eu amo a minha família e eu vou cuidar da minha família. E a Bíblia tem uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas muitos de nós não vemos essa mensagem ou essa palavra se concretizar. Mas ela é fiel, Deus é fiel no que Ele prometeu. Então, por causa da sua santificação, pastor, por causa da sua vida, pastor, a sua família pode ser salva, não em Cristo, para se tornar igreja. Mas a sua família pode ser nações que restam, pessoas que vão passar pela grande tribulação, isto é, se o Senhor instruir a sua família, né? Passar pela grande tribulação sendo protegidas e entrar para o milênio. E dali do milênio em diante, ela pode ser salva, entende? E a Bíblia tem essa mensagem. Está escondida? Tá. É difícil de entender? É, mas tem. Tem essa mensagem. Inclusive, isso fala da mensagem do último êxodo, a ida para o deserto, que está lá em Apocalipse 12. Mas aí na mente do Senhor pode dizer, não, mas Apocalipse 12 é Israel. Apocalipse 12 não é para a igreja, não tem nada a ver. A igreja foi arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. Então tá, então vamos lá. Então vamos pegar ali o livro de Atos então primeiro. Atos capítulo 1, Jesus está com o corpo transformado. Jesus passou 40 dias pregando a mensagem do reino. E é o reino dos céus, né? Reino dos céus, não é reino da terra. Mas vai acontecer na terra, mas é reino dos céus. E Jesus, então, passa esse período de 40 dias ensinando os discípulos, as pessoas, né?
e dando muitas evidências incontestáveis da sua ressurreição. Depois os discípulos, de ouvirem ele falar, eles apenas fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde para eles: olha, agora não compete para vocês saber em que época ou em que tempo Deus, pela sua exclusiva autoridade, deixou, né, para que isso aconteça. Mas fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder, porque é uma promessa que o Pai disse, né? Disse para João Batista: eu estou falando, e é a promessa do Pai. Vocês ficam em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder do alto. E aí Jesus se eleva, né? Certo? Tem o episódio da sua ascensão. E tem mais algumas coisas escritas. E quando você chega no capítulo 2 de Atos, o poder chega. O poder é derramado. Aqui eu faço uma colocação. Jesus, quando ele respondeu para os discípulos que ia vir poder do alto, esse poder do alto era para os judeus ou era para os gentios, nós? Se o Senhor falar que era para os judeus, por que que esse poder atingiu a gente? E o que o poder sendo derramado nas pessoas, vindo do alto, tem a ver com a restauração do reino a Israel? É porque, tem tudo a ver na verdade, né? É porque na mente do Senhor, Israel, inclusive do Antigo Testamento, ou melhor, dos profetas pelo menos, o Senhor olha para aquilo e acha que é uma nação que Deus está falando, é uma nação. Quando na verdade não é isso que Deus está falando. Israel para Deus é o corpo de Cristo. É o santo de Israel. Israel espiritual. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque Israel começou com Abraão. Na verdade começou com Abel, né? Começou com Abel, na verdade. Mas isso vai ser amplificado para a gente quando Deus chama Abraão, né? Então de Abraão para cá vem sendo formado o corpo de Cristo. Você entendeu? Quem viveu no Antigo Testamento faz parte do corpo de Cristo. Se viveu em santidade, agradou a Deus, viveu em plenitude da presença de Deus, faz parte do corpo. Tanto é que em Romanos 11 Paulo fala: alguns foram cortados para que nós, gentios, fôssemos enxertados na verdadeira oliveira, que é Cristo. Ou seja, já existia uma oliveira. Nós apenas estamos sendo enxertados numa oliveira. Nós não somos uma oliveira à parte. Israel tem que entrar em nós, ou fazer parte de nós. Não, é nós que estamos fazendo parte do plano de salvação que Deus determinou para Israel. E dentro do conceito de Israel, existe um Israel carnal e existe um Israel espiritual. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Simples. Mas aí fica a pergunta. O poder de Atos 2 começou com Israel. Ponto. Mas depois alcançou os gentios. Mas o reino não foi restaurado. Tanto é que Jerusalém foi destruída, né, nos anos 70, as perseguições, né, a aspersão dos discípulos. Dispersão, né? Não é aspersão, é dispersão. A dispersão dos discípulos. Mesmo assim, não aconteceu a restauração do reino. Certo? É porque Jesus falou: fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Porque o poder precisa atingir o judeu, mas também precisa atingir o gentil. Então, quando o último gentil for atingido com esse poder, aí Deus vem e restaura o reino. É isso que está acontecendo lá em Apocalipse 11, inclusive. Que Deus dá poder para as duas testemunhas. O mesmo evento que aconteceu em Atos. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebe? Ser-me-eis testemunhas. E testemunha é mártir. Testemunha não é apenas ser igreja ou fazer parte do corpo de Cristo. Testemunha é ser mártires. Então teve muitos mártires no início. Tá certo? No início lá em Atos 2. Depois cessou um pouco. Porque dispersou o povo. Deus permitiu que o diabo colocasse doutrinas dentro da igreja. A igreja foi sucumbindo. Veio a igreja católica, abraçou, acabou com tudo. Depois, no 1400, 1500 depois de Cristo, aparece Lutero, faz uma reforminha aqui. Vem Calvino, vem outro, vem vindo, vem acontecendo uma reformazinha de vez em quando. Mas não é restauração.
Mas a restauração a Israel ainda não aconteceu. Com tudo isso, mesmo com o Pentecostes, abre aspas, da Rua Azusa, veio para cá, não aconteceu a restauração. E o poder veio. Não nego que o poder veio. E o poder veio. Mas a restauração não aconteceu. Consegue perceber isso? Mas lá em Apocalipse 11, as pessoas estão sendo mortas, né? E Apocalipse 11 não está falando de 2 pessoas, nunca, jamais, né? O assunto das 2 testemunhas não começa em Apocalipse 11, começa nos profetas. Começa nos profetas. Você tem que meditar nos profetas e entender que tem trechos lá falando do que acontece em Apocalipse 11. Zacarias capítulo 11 fala que nós somos considerados como ovelhas que vão para o matadouro. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. E Paulo repete isso em Romanos 11. Conectando, amarrando. O que Zacarias falou é para o futuro. Compete à igreja. O que Paulo falou é para o futuro. Aconteceu com ele? Aconteceu. Mas o futuro vai acontecer de novo, em pior, em proporção maior. Então as 2 testemunhas vão vir. E não é 2 pessoas, são 2 grupos de pessoas, né? Judeus e gentios. É as 2 casas de Israel unidas em Cristo. Com todo o poder, porque elas vão receber poder. Para entrar para a última semana, recebe poder e começa a tocar trombeta. Consequentemente, começam os mártires, porque elas vão morrer. Porque elas vão se levantar contra o sistema do mundo. E vão morrer. Mesmo assim, mesmo elas morrendo, ainda não acontece essa restauração que Jesus falou. Jesus não falou que ia restaurar? Ou melhor, ele falou, não compete vocês saber. Mas fique esperando, porque quando o poder chegar, né, fica no ar. Quando vocês vê o poder atingindo a igreja na plenitude, vamos dizer assim, né, toda a igreja receber poder. É porque é nessa época, é uma dica que ele está dando, ele está deixando as entrelinhas. Porque ele chamou eles de testemunhas. Fiquem em Jerusalém até receber poder do alto. Ser-me-eis testemunhas. Aqui e acolá. Apocalipse 11 mostra. Não mostra quem que recebe, mas mostra quem está morrendo. Quando você está lendo, você está vendo que em várias nações as pessoas não deixam enterrar os corpos das 2 testemunhas. Porque são pessoas que estão morrendo em vários lugares no mundo inteiro. Inclusive em Apocalipse 12. Vai falar que as pessoas que morreram não amaram sua própria vida. Porque tinham consigo o testemunho de Jesus. Porque amaram a palavra. Amaram a palavra e não amaram. Não amaram a sua própria vida. Morreram em prol do evangelho. Foram mártires. Foram testemunhas. E morreram. Aí quando toca a 7ª trombeta em Apocalipse 11, vai aparecer as expressões. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes da 7ª trombeta, o reino ainda não é de Jesus. Jesus ainda não está reinando. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 ou 51, Paulo fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque carne e sangue não podem herdar o reino. Qual reino? O mesmo reino que Daniel falou, o mesmo reino que Jesus está falando em resposta aos discípulos, o mesmo reino que Apocalipse está mostrando ali, capítulo 11. Chegou o tempo dos mortos serem julgados. Porque houve uma ressurreição, tem que julgar agora os mortos. Chegou, porém, a tua ira. A ira de Deus chega no toque da 7ª trombeta. A ira de Deus não chega antes. Como que a igreja vai sair antes da terra se não chegou ainda a ira de Deus? A ira de Deus é para quem? É para o povo ímpio, para o povo marcado da besta. Por isso que ele fala que nós não somos destinados para a ira. Porque a ira é destinada para o povo marcado, o povo que recebeu a marca. O povo escolheu um lado para ficar. Então merece a ira, merece as pragas, entende? Chegou a sua ira de dar galardão para os seus servos, para os profetas, para os grandes e pequenos, a todos quantos temem o teu nome. Tu que eras e que és, não mais há de vir. Porque aqui ele veio, 7ª trombeta. Percebe, pastor? Apocalipse 11, 7ª trombeta. Paulo fala em 1 Coríntios 15, ao ressoar da última trombeta. Ressoar significa que teve outras trombetas anteriores. Não é a trombeta que vai tocar que vai fazer eu ser arrebatado. Antes de eu ser arrebatado, precisam de mais 6 trombetas a serem tocadas. Vai ver lá no contexto de Josué e Raabe. Quantas trombetas foram tocadas? Não foram 7? Não tinham 7 sacerdotes? A Bíblia não mostra 7 igrejas? A Bíblia não fala de 7 trombetas? É só fazer a conexão, pastor. Ao ressoar, ressoar significa que teve toque antes. Refazer, ressoar, reformar, retocar. Porque já foi feito antes, já aconteceu antes.
ressoar da última trombeta. Paulo sabe que é a última porque Isaías fala. Quando chegar na última, uma grande trombeta vai passar na terra. Isaías capítulo 27. Inclusive a besta do mar vai ser destruída. E é na 7ª trombeta mesmo. Entende, pastor? Talvez o senhor não entende, mas é o que eu estou te falando. É palavra do Senhor, não é palavra do Márcio. Então nós precisamos disso. Precisamos entender esse contexto, pastor. Então a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação não existe, pastor. Não tem texto bíblico, não vamos. Porque se o senhor falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, o que vai acontecer? Vai ter que ressuscitar os profetas, vai ter que ressuscitar um monte de gente antes. E aí eles vão entrar, abre aspas, para as bodas antes do pessoal que vão atravessar a grande tribulação. Os benditos, os que vão morrer pelo evangelho, as pessoas que vão dar a vida por amor à palavra, vão ficar na grande tribulação enquanto outros vão estar festejando no céu. Para pensar, pastor. Não faz sentido isso. Que Deus maluco é esse? Se alegrando com um grupo de crentes que foi arrebatado antes, porque, abre aspas, teve santidade, se preparou, não sei como, e outro grupo está morrendo na grande tribulação, sendo perseguido, que faz parte do corpo, que vai estar lá junto depois, todo mundo junto. Que conexão é essa, pastor? Onde está escrito isso? Não existe isso, pastor, pelo amor de Deus. Vamos ler Bíblia, vamos acordar. Para fechar o pensamento agora, a minha fala, melhor dizendo, eu vou ter que dividir em 2 vídeos isso, porque ficou grande e está escurecendo e eu não trouxe luz, né? Não me preparei para luz por causa do tempo. Achei que daria tempo para mim falar aqui tudo que eu queria falar. Então você vê ali o cenário do Apocalipse 11, detalhadinho o que está acontecendo, as pessoas morrendo e o mundo ímpio se alegrando porque os profetas morreram, aqueles que perturbaram a terra morreram. Mas quem que estava perturbando a terra? As 2 testemunhas, os mártires, as pessoas que não concordavam com o agir deste mundo, sabe? Eles entenderam Romanos 12:1. Eles renovaram sua mente pela palavra. Não se moldaram ao sistema desse mundo. E por falar em sistema, pastor, o sistema religioso tem um jargão, né, que não pode quebrar princípio de autoridade. E eu sei que existe muitos pastores que foram levantados por Deus, em verdade, amam a palavra, querem salvar pessoas, querem salvar sua família, mas estão presos dentro de um sistema. De vez em quando vocês, pastores, têm revelação, mas não pode expor ela, porque contraria a doutrina do presidente da denominação. E é uma revelação que Deus deu, mas o senhor não pode falar, porque o líder não deixa o senhor falar, porque se o senhor falar vai contrariar a visão do líder. Sabe, pastor? Às vezes o senhor tem N projetos que vai alcançar as pessoas, vai melhorar o trabalho no evangelho, no evangelístico, mas o senhor não pode fazer porque o líder não deixa. Porque é ensinado para o senhor, pastor. O senhor está debaixo da autoridade. Quem quebra princípio de autoridade, Deus o quebra. Pastor, não há autoridade instituída na terra que não venha de Deus. Está escrito, nós devemos obediência às autoridades. Mas quando as autoridades induzem a nós pecar, nós podemos desobedecer essa autoridade. Portanto, isso não é desculpa para o senhor não se desligar do sistema. Eu não estou dizendo para o senhor fechar a igreja e abandonar as ovelhas, o rebanho, não é isso. O senhor pode se desligar da liderança, o senhor pode se desligar do sistema religioso. O senhor pode viver uma vida santa, justa, sendo pastor de igreja, fazendo a obra como o senhor sempre quis, mas sem ter que dar satisfação para um líder. Porque o senhor sabe que a liderança está com, com o pé na cova, está com coisas escondidas por baixo do pano. Tem coisas cabeludas escondidas que o senhor não pode falar, o senhor não pode mencionar. E o senhor está envolvido no meio. O senhor está sendo participante, conivente com o assunto. Então o senhor pode quebrar o princípio, sim. A palavra te dá autoridade para o senhor abandonar essa Babilônia e sair dela. Continuar com a sua igreja. Continuar com as ovelhas. Inclusive aquela palavra que Jesus fala, que em meu nome vocês vão poder expulsar demônios, isso inclui essa palavra. O senhor pode, numa simples atitude dessa, o senhor não sabe a manada de demônio que vai sair do sistema, desse pequeno grupo que o senhor está. O senhor vai ver o alívio que vai estar no seu ministério, o senhor vai ver o alívio que vai acontecer. E o senhor vai ver como o senhor vai crescer e como o seu ministério vai crescer no requisito revelação da palavra, entendimento com a palavra, comunhão com o Senhor Deus. E o senhor não vai ficar com medo. O senhor não vai ficar com medo da liderança.
Porque eles vão pelejar contra o Senhor. Eles vão lutar contra o Senhor. Mas a palavra diz, eu estou contigo, ser forte e corajoso. Eu vou te defender. Eu sou seu escudo. Eu sou seu Deus, sabe? Tem N palavras do Senhor Deus para sua vida. N promessas. Caso o Senhor o obedeça. Caso o Senhor sai dela, sai desse sistema. Porque esse tipo de autoridade não é bíblico. Quando eu sei que o meu líder, o meu pastor, está com coisa errada, eu posso desobedecer, eu não preciso obedecer ele. Agora, se tiver alguém sobre a minha vida, e a vida dessa pessoa estiver em linha com a palavra, eu posso obedecer. Se ele falar não faz, eu não faço. Se ele falar é por aqui, Márcio, eu vou por aqui. Mas caso contrário, eu não obedeço. Não compactuo com esse tipo de pessoa. Amém, pastor? Eu sei que existe N pessoas dentro do sistema religioso, que é um povo de Deus. O povo de Deus está dentro do sistema. Eu acredito sim que tem um povo que tem fome de Deus, tem fome de palavra, tem fome do evangelho, tem fome de fazer a vontade do Senhor Deus, mas é bloqueada, é negado, ela não pode agir porque ela está amarrada, ela está presa. E o Senhor pode fazer uma ajuda, o Senhor pode fazer um ajustezinho no ministério, desbloqueando o crescimento do ministério, crescimento não só do ministério, mas o avanço que o Senhor vai ter com relação à palavra de Deus. O Senhor não faz ideia o que Deus tem preparado para as pessoas que entendem isso e o obedecem. Amém, pastor? Fechando o pensamento aqui. Então, a gente não pode, voltando ao assunto do início, né? Então isso pode acabar mal. Para pensar para o senhor ver. Quando chegar essa época de dificuldade mesmo, apostasia em alta, pecado em alta. E quanto mais a gente avança para o fim, mais normal vai ficando, pastor, as coisas. Não vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar. Então é necessário, pastor, uma preparação mental, psicológica, através da palavra. Porque a palavra tem suporte, a palavra tem estrutura para nos preparar, para nos instruir acerca da última semana, dos acontecimentos que vão acontecer. Tintim por tintim, em todos os detalhes. Mas tem que abandonar esse conceito. Israel é uma coisa, igreja é outra. Esse pensamento tem que sumir, tem que desaparecer dele na sua vida. Pelo amor de Deus, pastor. Esquece esse negócio. Isso aí é uma frase que saiu lá do inferno para atazanar a igreja, o corpo de Cristo. Sabe? Fazer essa separação, essa divisão, promessa para Israel e promessa para a igreja. Não existe. Existe promessa diferente para o Israel da carne e existe promessa diferente para o Israel espiritual. Então o Israel espiritual está desde Gênesis até Apocalipse. E o Israel espiritual vai reinar sobre a terra. Então todos os textos que mencionam reino dos céus, seja no Antigo Testamento, seja em qualquer lugar, é o reino do Israel espiritual. Ponto, acabou, não tem conversa. Agora, quando se trata de coisas carnais, coisas literais, que nem, por exemplo, um templo que vai ter lá no milênio, o templo de Ezequiel, sabe? As nações indo em Jerusalém de ano em ano para adorar. Israel da carne. Tem essas promessas, eu entendo. Mas a promessa espiritual, do Israel espiritual, não pode estar junto nessa jogada. Sabe? Pegar só as promessas do Novo Testamento para a igreja e entender que a igreja só está no Novo Testamento. Não é isso, pastor, pelo amor de Deus. Acaso o corpo de Cristo é metade do livro só? A Bíblia não fala que a palavra toda é Cristo? Não é Jesus? A Páscoa não manda comer o cordeiro por completo? O senhor vai comer só a metade do cordeiro? Porque o cordeiro começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Faz parte. Lá na ordenança para sair do Egito, é contexto de sair da Babilônia mesmo. Para mim poder sair do Egito, eu preciso comer o cordeiro por completo. De Gênesis até Apocalipse. O corpo dele está formado dentro das Escrituras. Se o senhor come só um pedaço, só o Novo Testamento, o senhor está desprezando o corpo de Cristo, coisa santa. O senhor está abandonando, o senhor está deixando de lado o corpo de Cristo, entende? Amém, pastor? Queridos, agora finalizando o vídeo mesmo. Se puder, vocês compartilhem o vídeo aí com o pastor, porque eu sei que tem pastor que vai ouvir essa mensagem, vai colocar no coração, vai procurar fazer e entender essa mensagem. Mas eu sei que tem pastor que vai ignorar, vai fazer por causa, não vai nem assistir o vídeo. Mas eu sei que tem pastor que vai ver esse vídeo, vai ser edificado, vai ser transformado e a mensagem vai ser implantada, entende, queridos? Então Deus abençoe, por favor, se puder, compartilhe esse vídeo. Não sou de ficar pedindo, mas por causa do nível, né, da importância desse vídeo, e eu vou gravar a parte 2, tá? Porque eu não terminei. E aí eu vou falar na parte 2
dos prejuízos, né, que a linha pós pode sofrer também. Porque eu falei mais aqui nesse vídeo dos prejuízos da linha pré, né? Mas também tem prejuízos para a linha pós, não nego. Entende? Eu confesso, eu sei que tem. Aí eu vou gravar na parte 2 e eu falo. Aí eu acrescento coisas na parte 2, porque eu não falei aqui que não deu tempo. Amém? Então Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima gravação em nome de Jesus.